Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Física Geral 5. Nós vamos tratar da parte de campos magnéticos, né, de magnetismo, tá? E essas primeiras aulas vão lidar com o campo magnético, tá? E nossas principais fontes vão ser o Halley e Resnick e também um pouquinho do Moisés. Na aula de hoje nós vamos ver a definição do campo magnético, né, a definição de B, e vamos dar uma olhadinha no efeito Hall clássico, que é um efeito importante onde a gente vê a presença de campos magnéticos, tá bom? Bom, definição de B. Vamos passar por algumas situações básicas, né? Por exemplo, dependendo da forma como você aproxima dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir, tá? Isso são fatos experimentais, né? É conhecido da experiência que os ímãs eles têm polos, e esses polos, dependendo da forma como eles se aproximam, eles podem se atrair, né? O polo sul, se aproximar o polo sul do polo norte, eles se atraem. Mas se você pegar dois ímãs e aproximar o polo norte com o polo norte, o polo sul com o polo sul, eles vão se repelir, tá? E esses fenômenos, eles são conhecidos desde a Grécia Antiga, né? Assim, fenômenos magnéticos são conhecidos desde a da Grécia Antiga. Mas uma coisa é conhecer, observar o fenômeno, a outra é ser capaz de descrever e mesmo até prever o comportamento em determinadas situações, tá? E uma coisa interessante é, né, você pensa assim, poxa, mas e por que a gente não quebra o ímã no meio e separa o polo norte do sul? Bom, isso não é possível. Tá? Já se tentou fazer, já se tentou detectar de várias formas um polo de um ímã separadamente, né? Mas isso não é possível. Ou seja, efeitos magnéticos, né? Digamos assim, a carga magnética ela sempre vem em pares, de cores diferentes, de sabores diferentes, de sinais diferentes. Tá? Ela sempre vem em pares. Então, sempre que houver um polo norte, vai haver um polo sul junto. Certo? E essa é uma diferença fundamental para o caso elétrico, né? Porque no caso dos fenômenos elétricos, você pode estudar cargas positivas e cargas negativas separadamente umas das outras, né? Isso aqui não é possível, né? Se você fosse partindo os materiais e fosse dividindo ele no meio, eu vou quebrar aqui bem no meio para separar o polo norte do polo sul. Aí os dois pedaços que você obter teriam cada um seu polo norte e seu polo sul. Aí você vai quebra de novo e esse efeito se repete. Aí você vai quebra de novo e esse efeito se repete. Quando você chegar no último átomo do seu sistema magnético, esse átomo, mesmo que seja único, se ele tiver propriedades magnéticas, né, se ele tiver um dipolo magnético lá dentro, que é o que a gente conhece como manifestador né, como um sistema que manifesta propriedades magnéticas, você não vai conseguir quebrar esse átomo e com isso separar, né, o polo norte do polo sul, né? Bom, a gente pode pensar no ímã ou no sistema magnético, tipicamente, com analogia com o dipolo elétrico, né? A diferença é que lá, no caso elétrico, você pode separar a carga positiva da negativa, mas você não precisa. Há sistemas em que a carga positiva e a carga negativa estão juntas, né? Elas ocupam, elas estão solidárias, estão como se fosse coladas uma na outra, elas só não estão exatamente no mesmo ponto do espaço, né? E aí nesse sistema você tem um sistema com um dipolo elétrico, né? Então se você colocar um dipolo elétrico numa região onde tem um campo elétrico, como é o caso que a gente está vendo aqui, né? Nessa região aqui, a carga positiva ela vai sofrer uma força para a direita ao longo da linha de campo elétrico, já a carga negativa vai sofrer uma força para a esquerda contrária à linha de campo elétrico, né? Então, aí o que é que vai acontecer, né? Se esse dipolo for livre para girar, a tendência é que ele vai se orientar aqui, né? O P vai se orientar aqui na direção do campo elétrico, ou seja, ele vai se alinhar com o campo elétrico. E é a mesma coisa que acontece no caso magnético, né? Por exemplo, tem um experimento aqui feito nos laboratórios da Federal de Minas Gerais, onde você pega
limalha de ferro e distribui em um sistema bidimensional, né, transparente aqui, e você aproxima os pólulos de um ímã. Aí olha só o que é que acontece com os pedacinhos da limalha de ferro, que são individualmente como se cada um deles fosse um ímã, fosse um pequeno sistema que manifesta propriedades magnéticas. Eles também se alinham ao campo magnético. Tá? Então, nesse sentido que a gente pode entender, fazer uma analogia, né, do campo elétrico com o campo magnético. Sendo que isso você precisa guardar, há uma diferença fundamental, que é exatamente essa. Você não consegue separar os polos sul do polo norte, como você poderia, por exemplo, quebrar um dipolo elétrico e separar a carga positiva da carga negativa. Tá bom? Mas vamos entender direitinho, procurar definir de forma mais precisa o que é um campo magnético. Lembra que lá no caso do campo elétrico, quando você coloca uma carga de prova, essa carga de prova experimenta uma força. Tá? E o campo elétrico é definido da seguinte forma. A força é Q vezes E. Então você mede a força, você sabe quem é Q, e assim você vai obter o E. Tá? De forma completamente análoga, é possível verificar experimentalmente que a força magnética experimentada por uma carga desse tipo aqui. Força é igual a uma constante, né? A força magnética é uma constante, vezes a carga, vezes V vetor B. Isso aqui indica produto vetorial, tá? Ou V vetorial B, como você quiser. Tá? E isso é importante porque isso é um fato experimental. Isso é uma coisa que a gente sabe olhando para a natureza, fazendo experimentos. Né? E nós vamos escolher o Sistema Internacional de Unidades. Nesse Sistema Internacional de Unidades, essa constante K, que aparece bem aqui, é igual a 1. Tá? E isso é importante para a gente, porque nós podemos escolher outros sistemas de unidades, tá? Mas vamos procurar trabalhar especialmente no sistema internacional, tá? Aí que acontece uma coisa interessante, né? Pô, peraí, então eu tenho que fazer um produto vetorial para encontrar a força? Né? Então a força magnética sobre uma carga F é igual a Q V vetor B. Tá? Então esse produto vetorial é feito usando a regra da mão direita, tá? Aqui vai uma explicaçãozinha rápida sobre como é que você faz esse produto vetorial. É que você faz? Você pega o seu dedo indicador, coloca na direção do vetor A, pega o dedo médio, coloca na direção do vetor B, né, com a mão aberta, assim, os 3 dedos formando ângulos de 90 graus entre si. Quando você fizer isso, o produto vetorial A vetor B vai estar na direção do seu polegar. Tá? Isso é para você obter a direção. Né? Então, no caso, né, não vou fazer isso com vocês de tentar desenhar isso aqui, mas se você tentasse colocar, por exemplo, o polegar nessa direção aqui, né, o dedo médio nessa direção aqui, o produto vetorial estaria aqui. Né? Aliás, desculpa. Não, esse aqui estaria na direção oposta, né? Seria na direção oposta, estaria bem aqui. Isso aqui é A vetor B, tá? Quem estaria ali para cima, aí eu vou escrever com outra cor, é B vetor A. Se você colocar, agora sim, se você colocar o B na direção do indicador, o A na direção do dedo médio, aí você vai obter B vetor A. Né? E dá para ver que B vetor A é igual a menos A vetor B. Né? Eles têm o mesmo módulo. Bom, como é que eu sei disso? Bom, o módulo de A vetor B é módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? E isso não vai mudar se você trocar A por B. O que vai efetivamente mudar é a direção. Tá? Então é isso. Né? Bom, então voltamos aqui rapidinho, né? Após essa breve digressão aqui em matemática sobre produto vetorial, a gente chega a gente volta aqui para a nossa lei que define o campo magnético. Então, como é que eu sei quem é o campo magnético? Do mesmo jeito que eu sei quem é o campo elétrico. Eu vou lá, coloco uma carga de prova, né? E vejo qual é a força que atua sobre ela.
Só que aqui tem uma coisa interessante, né? Tem mais uma coisa interessante. É preciso que essa carga de prova esteja em movimento. Se a carga de prova estiver parada, ela não vai experimentar uma força magnética. Isso é uma coisa, também uma verificação experimental, né? Isso é uma coisa que a gente observa experimentalmente, a gente vamos tomar isso como sendo verdade, porque essa é uma verdade que nós observamos na natureza. Tá? Então guarda essa lei. Força é igual a Q V vetor B. A força magnética é igual a carga V vetor B. Aí vamos só voltar aqui, né? Então aqui, bom, se eu fizesse, né? Aqui nesse caso eu tenho V vetor B, né? Então aqui o ângulo entre F e B é 90 graus. Tá meio ruim de desenhar, mas nesse plano aqui o ângulo entre F e V também é 90 graus, porque nós sabemos que... Deixa eu tentar desenhar isso um pouco menos feinho, né? Teria que ser uma coisa assim. E aqui 90 graus, tá? Então é isso. E outra coisa que a gente pode observar é que se a carga for... Bom, isso aqui é para carga maior que zero, né? Agora, se a carga for menor do que zero, então o vetor seria na direção oposta. Vou fazer aqui de outra cor rapidinho. Por quê? Porque a carga faz com que o sinal... ela não vai alterar o módulo e nem a direção do vetor, mas vai trocar o sentido. Então isso aqui seria... Eu tenho que fazer pelo menos o mesmo comprimento, né? Exatamente, vou tentar fazer. Então isso aqui seria menos F. Que seria menos que... Bom, seria a força no caso negativa, né? Então esse aqui que é maior que zero, aquele que é menor que zero. Certo? Bom, então eu espero que tenha ficado claro até aqui. Bom, beleza. E no sistema internacional também é importante a gente conhecer a unidade. A unidade de campo magnético é Tesla, tá? Em homenagem ao engenheiro sérvio Nikola Tesla. E as unidades, bom, a gente pode tirar as unidades dessa equação 2 aqui. A unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb, a unidade de velocidade é metro por segundo. Então, a unidade de campo magnético vai ser Newton dividido por Coulomb, né? Que eu vou passar o Coulomb aqui de cima para baixo, e dividido por metro por segundo. Tá? Você pode, se você quiser, repete a primeira multiplicação com o reverso da segunda, mas vai ficar Newton vezes segundo dividido por Coulomb vezes metro, que aí é menos fácil de entender, né? E a gente não consegue identificar por onde é que está a velocidade. A velocidade tem que estar embaixo, né? E aí por isso que tem esse metro por segundo embaixo. Agora o Tesla, note, o Tesla é definido através da definição do Newton, definição do Coulomb, definição do segundo, definição do metro, tá? Acaba que se torna uma unidade muito grande. Quando você vai fazer medidas, né, qualquer medida tipicamente é 10 a menos 10, 10 a menos 8 Tesla. Então acaba se definindo uma segunda unidade, o Gauss, tá, que é uma outra figura que fez contribuições relevantes na área do magnetismo. E um Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Tá? E essa unidade, né, dispensa apresentações, o Carl Friedrich Gauss, matemático, astrônomo, físico, né? Tem muita produção, o Gauss. Né? O campo magnético da Terra, por exemplo, é da ordem de 0,6 Gauss. Né? E existem aqui, você pode dar uma olhadinha como é que fica o tamanho de um campo magnético. Né? Se você tem um grande eletroímã, ele pode obter, por exemplo, 1,5 Tesla, né, que é bastante coisa. Numa estrela de nêutrons, na superfície de uma estrela de nêutrons, você tem um campo magnético de 10 a 8 Tesla, ou seja, um campo muito grande. E já no vácuo do espaço sideral, né, o espaço entre os planetas, você vê que o campo magnético é bem pequeno, né? Bem pequeno. Bom, é isso aí. Um caso interessante é quando você mistura um campo elétrico com um campo magnético.
Né? O que é que acontece nesse caso?